retomar. Na verdade, hoje nós vamos discutir uma questão fundamental do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo, que nos traz a questão da pessoa desarmônica, da pessoa antipática, do nosso inimigo, da pessoa má. Na parte final desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma pergunta, o que é raro no Evangelho segundo o Espiritismo, é muito comum no Livro dos Espíritos. São 1019 perguntas, as mais fantásticas. Vale a pena a leitura, a reflexão, o estudo desse maravilhoso livro. Aqui surge uma pergunta prática, coloquial, da vida. E a pergunta se estabelece nos seguintes termos: um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo é preciso expor a vida. Então, um homem está em perigo de morte e para salvá-lo seria preciso que nós expuséssemos a nossa própria vida. Mas sabe-se que esse homem é infeliz e que se ele acabar, poderá cometer novos crimes. Trata-se de um criminoso, de um malfeitor. Deve-se, malgrado isso, se expor para salvá-lo? É muito interessante essa pergunta porque ela nos abre todo esse portal de como compreender, como viver no mundo com tantas sombras, como lidar com essas pessoas que desafiam-nos, que são grandes adversários na nossa vida, não é? É muito interessante conhecer a resposta e é mais interessante ainda nós pensarmos a respeito desses temas, já começando com um alerta. Se a pessoa que não simpatiza muito com você está assistindo essa nossa conversa, um fenômeno muito interessante pode estar ocorrendo. Quando a gente fala de um inimigo, de uma pessoa desafiadora, de uma pessoa desarmonizada e desarmonizadora, você pode estar pensando nela e ela pode estar pensando em você. Assim como na política hoje, quando as pessoas pensam no mal do Brasil, um lado atribui toda a responsabilidade ao outro e mutuamente. Assim como num casamento, quando o casal resolve ir na terapia de casais, vai acontecer isso. Ambos vão dizer para o psicólogo, para o terapeuta, que a fonte dos problemas do casamento é o outro, como numa reunião de condomínio. Um sempre aponta o outro como problema. Primeiro desafio dessa coisa do mal, do malfeitor, do inimigo, é que nós também somos os inimigos de outros. O próximo do nosso próximo somos nós. O inimigo dos nossos inimigos somos nós. Então temos que ter muito cuidado com o que a gente formular que deve ser feito com o inimigo. Porque conforme o que a gente formular, vai ser aquilo que a gente vai propor que façam os outros conosco mesmo. Não é interessante isso? Antigamente se falava pau que bate em Chico, bate em Francisco. O próprio Francisco falava é dando que se recebe. Então é dando rancor, é dando punição que nós nos habilitamos a recebermos também dor e punição pelas nossas desarmonias. Como disse Jesus, o homem pede, exige justiça na terra, mas quando ela vier, quem estará pronto para ela? Pergunta o mestre. Não é? Muito interessante essa fala de Jesus. Então, o que vocês acham?
como conviver, como estar nesse país, nesse mundo, quando tão grandes e tão intensas são as batalhas, as guerras entre religiões, as guerras entre partidos, as guerras entre motoristas no trânsito, no trabalho, na família, no casamento. Como conviver com tanta adversidade, com tantos adversários? Uma questão emerge: a compreensão. A dor mais difícil de ser suportada, a pessoa mais difícil de ser suportada é aquela cujo papel nós não entendemos. Se uma criança, antigamente, quando os pais tinham por método corrigir seus filhos pelo castigo físico, se sabia muito claramente que quando a criança não sabe por que está apanhando, é muito mais doída a palmada. E o oposto, quando ela entende por que está sofrendo, é muito mais fácil de assimilar e de aprender com a punição. Deus não é um pai ou uma mãe abusadores, que maltratam seus filhos. Mas nós mesmos acarretamos para nós as dores nas nossas vidas, em função do mal que nós cometemos. Então, precisamos compreender o que é o mal e qual a natureza do mal, para entender a dor que é a consequência do mal cometido. O que é o mal? Tem um livro de André Luiz e Chico Xavier chamado Ação e Reação, que no seu capítulo 7, que tem por nome Conversação Preciosa, em que André Luiz e um amigo dele lá no mundo espiritual, Hilário, entrevistam um espírito de grande hierarquia e aproveitam um intervalo nos seus trabalhos, porque eles trabalham muito no mundo espiritual, e André Luiz testemunha isso nos seus livros, série que é preciosa, vale a pena o estudo. Ele aproveita um intervalo entre os trabalhos e faz uma pergunta fantástica, a nossa pergunta desse momento, para Sânzio, esse espírito de alta hierarquia, e pergunta para ele o que é o bem, o que é o mal. O que é o bem e o mal? Sânzio, como só os grandes espíritos, como só as grandes almas conseguem, ele era portador da simplicidade. Olha que alma especial. Nós aqui achamos que os especiais, os inteligentes, os muito capazes são complicados. Usam palavras complicadas, expressões, citações. Não, no mundo espiritual é muito diferente. Os elevados são simples. E a resposta de Sânzio à pergunta de André Luiz, o que é o bem e o que é o mal, começou assim: vamos deixar de lado todas as questões das filosofias, das teologias, todo o emaranhado de ideias que os doutores da lei, que os experts gostam sempre de levantar. Vamos ser práticos, pois na prática, revelou o Espírito de Luz, todos querem apenas o bem. Olha que ideia mais desafiadora para nós. Sânzio disse para André Luiz que no fundo todos querem apenas o bem. O que diferencia criminosos de santos é que os criminosos querem o bem apenas deles mesmos, no máximo
daqueles que os rodeiam. E os anjos, os santos, os espíritos elevados também só querem o bem, mas ampliam esse bem. Ampliam esse desejo do melhor para camadas extensas da criação divina. Eu sempre lembro de Francisco de Assis, que chamava todas as plantas, todos os animais e todas as coisas à sua volta, quanto mais todas as pessoas, de irmãos. Irmão Sol, Irmã Lua, Irmã Cadeira, Irmã Poltrona. Não é interessante isso? Ele chamava e sentia essa fraternidade com tudo que existe. Porque desde que Jesus usou as palavras Pai Nosso, nós sabemos que fazemos parte de uma grande família, dentro da qual nós somos irmãos de tudo que existe. Não apenas de todos os homens, mas de todas as criaturas de Deus, do átomo ao arcanjo. Então, essa conquista, essa revelação de alma é muito interessante para todos nós compreendermos. E assim a gente vai entender que o mal é quando a pessoa pensa apenas em si mesmo. Em quem pensa o corrupto? O corrupto pensa em fazer o mal? Não propriamente. O corrupto é uma pessoa que quer apenas fazer o bem. De quem? Essa é a questão. Ele pensa por um sistema qualquer de lógica dentro da cabeça dele que é certo ele desviar recursos para si e para sua família. Ou seja, ele quer apenas o bem dele e dos seus próximos. A gente dá de dedo nos corruptos, mas será que não tem 3 dedos voltados para a gente? Será que não? Pense bem. Para quem você ora? Para quem você mobiliza suas melhores energias, seus melhores sentimentos nas suas orações para Deus? Não é por você, pelos seus parentes, pelos seus amigos? Então nós também estamos no bem relativo, no bem segmentado, fragmentado, no bem exclusivo ou excludente, aquele bem que pensa nos seus. Muito prática a noção de Sanzio do que seja bem e mal, porque leva a gente mesmo, que até agora nós pensávamos partidários claros e exclusivos do bem, perceber que nós também, nos nossos melhores momentos, como na oração, nós muitas vezes caímos no bem que exclui os outros. E o bem que exclui os outros, o bem que quer apenas o bem para si e para os seus, é, na verdade, o mal. Muito importante nós reconhecermos, porque o alcoólatra que não se reconhece doente não vai se curar nunca, não é mesmo? Reconheçamos as nossas fraquezas e a nossa tendência a buscar o mal, tendência que tem um nome, chama-se egoísmo. Nós, quando pensamos no meu, no máximo no nosso, entre os próximos, nós estamos, na verdade, agindo para o mal. E essa consciência nos dá uma grande ferramenta para lidarmos com o inimigo. Qual é essa ferramenta? Nos propicia rudimentos de humildade. Por que é importante ter humildade frente aos errados do mundo? Ora, a passagem é maravilhosa. Homens, querendo colocar Jesus numa armadilha, vêm e apresentam para ele em praça pública e lançam ao chão uma mulher. Abre-se o espaço na praça
E os arrogantes escribas e fariseus, desafiando Jesus, dizem para o mestre: esta mulher foi pega em flagrante de adultério. O que cá entre nós é precioso para nós entendermos e repensarmos a nossa postura frente aos errados. Por quê? Porque o óbvio é que uma mulher que foi pega em flagrante de adultério estava com um homem. E a pergunta é: por que só a mulher foi apresentada para Jesus? Porque quem acusava era homem. E nós adoramos, somos viciados em apontar o problema dos outros, sempre fazendo de tudo para excluir a nossa participação nos problemas. E aqueles homens foram exemplares para isso. Esta mulher foi pega em flagrante de adultério. A lei de Moisés manda apedrejar até a morte a pessoa que se envolve nessa situação. O que o Senhor fala? Perguntaram para Jesus. E olha, a armadilha estava montada. Eles já vinham acompanhando Jesus desde as primeiras pregações e sabiam o quanto ele falava da tolerância, da paciência, do perdão. Diante dessa pregação, eles apresentam a mulher. Se ele falasse em tolerância, paciência e perdão, como era da sua doutrina, eles acusariam Jesus ao Sinédrio como subversivo da lei de Moisés. Se ele falasse a favor da lei de Moisés, se Jesus ratificasse, confirmasse Moisés falando vamos apedrejar, ele negaria a si mesmo, negaria a sua própria doutrina, negaria toda a didática do amor que ele veio trazer. Qual alternativa ele tinha? Aos nossos olhos, nenhuma. Mas um grande espírito, um espírito de luz como Jesus encontrou uma maneira não só de sair-se da situação com justiça, mas de nos deixar um ensino que fica para toda a eternidade e que, estando para toda a eternidade, nos serve precisamente para hoje. A cada vez que nós acusarmos uma pessoa, que nós apontarmos seus erros, que nós quisermos apedrejar alguém que nos parecer como errados, o que nós devemos fazer? Lembrar do desafio de Jesus. Porque Jesus olhou nos olhos daqueles homens, certamente com uma atitude de compreensão, de entendimento, de paciência, de tolerância com relação à infantilidade que aqueles homens apresentavam. E disse a todos eles: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E disse isso com uma autoridade, com a autoridade típica que emana daquele que ama. Aquele que ama é o mais poderoso da terra. Quem é mais poderoso para um bebê que não a sua mãe? Não é verdade? Quem é mais poderoso para alguém que está se matando do que a família? Não são as pessoas, essas pessoas que os bombeiros, que os policiais chamam? O mais poderoso do mundo, dos universos, é o amor. E Jesus, imbuído do mais puro amor, olhou nos olhos daqueles homens, ou seja, está olhando nos nossos olhos. Nós que ficamos acusando os outros, os nossos adversários políticos, os nossos cônjuges, os nossos vizinhos, os nossos parceiros de trânsito, as pessoas todas à nossa volta que nós estamos prontos para apedrejar. Ele está dizendo: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra.
Quem está pronto para esse desafio de Jesus? Pergunto eu. O inimigo cumpre uma função fundamental nas nossas vidas. Exatamente essa de reflexiva. Como a psicologia fala, o outro é um espelho. Que nós consigamos olhar a cada vez que nós acusarmos alguém, criticarmos alguém, repudiarmos alguém, consigamos usar duas palavras muito curtas. E eu? E eu? Fulano faz isso, aquilo e aquilo outro. E eu? Porque Deus nos colocou pela lei de atração à nossa volta as pessoas que melhor poderiam nos fazer refletir. O outro é um espelho porque foi colocado por Deus para a nossa reflexão. Então pensemos em nós mesmos, se nós estamos tão puros assim, antes de qualquer movimento de acusação, de negação, de guerra que nós estejamos fazendo nesse momento e em qualquer momento das nossas vidas. Muito bom. Hoje a gente usa esse primeiro momento da nossa colocação para facilitar, para estimular as reflexões de cada um. E agora a gente ouve cada pessoa, cada um dos nossos amigos, para que os ganhos, as compreensões que cada um já alcançou sejam socializadas, sejam trocadas. Vamos fazer isso? Vamos ver o que cada um consegue trazer para a gente desse tão grande desafio que é a questão do inimigo, da pessoa por quem nós temos antipatia. Vamos lá? Vamos ver quem traz alguma coisa aqui. A Gisele trazendo essa nossa reflexão e recomendando essa nossa reflexão para diversos amigos. Eu gostaria de sugerir isso para vocês. Diante de tanta gente lidando mal com os conflitos, com as adversidades e com os adversários, espalhe essa nossa reflexão para todos aqueles para quem você acha que faz sentido. Faça isso. Multiplique o pão de Jesus. A gente vai tomando e repartindo. E passa adiante, ensinando o outro a também tomar e repartir. Tomar e repartir. Esse é um maravilhoso ensaio para o amor de Jesus, não é? Vamos ver quem traz alguma reflexão aqui que possa nos ajudar. A todos. Muito bem. A Beth Virgínio. Beth Virgínio nos diz o seguinte: trazemos conosco o desejo de aprender e evoluir com as coisas que consideramos ruins hoje, mas podemos já ter feito em outros tempos. Muito interessante essa colocação da Beth, porque quando a gente pensa nos malfeitores, nas pessoas que já fizeram muito mal, nós precisamos pensar se o nosso passado, nessa vida e em outras, será tão bom assim, como Jesus recomendou. Porque os Espíritos nos falam que a nossa vida atual é a mais evoluída de todas as nossas vidas. As pessoas, inclusive, que têm uma avidez por fazer terapia de vidas passadas, para sob hipnose ter acesso às experiências de outras vidas, deveriam pensar muito bem. Porque se essa atual é a nossa melhor vida, imagine o que nós fizemos antes. Imagine o que nós fizemos antes. Será que vai nos fazer bem conhecer outras vidas, como muitas pessoas pensam? Eu tenho certeza que quando faz bem a gente compreender
ter acesso a essas memórias profundas, elas nos vêm. Quantas pessoas têm sonhos de outras vidas e falam, eu era muito diferente, eu era até de outro sexo, eu era de outra raça, mas eu sei que era eu. Por quê? Porque os protetores espirituais nos fazem essa regressão para que nós entendamos mensagens fundamentais. No caso dos inimigos, entendamos que a aversão que nós temos por eles também partiu de atitudes desarmônicas nossas, que não é porque a outra pessoa não presta só, é porque a relação está doente, e quando uma relação está doente é de ambas as partes, ou quando um não quer, dois não brigam, como se dizia, como diziam os mais velhos, né? Muito legal essa tua colocação, Beth. É muito importante a gente fazer a função reflexiva a cada antipatia, a cada desafio e relação desafiadora que a gente tem nas vidas. Muito legal. Vamos ver que mais. Continuem chamando seus amigos, gente. É muito legal que a gente consiga multiplicar da melhor maneira possível. Andréa Salvatore nos fala assim: egoísmo. O julgamento é o mal, um desafio constante. Precisamos trabalhar esse lado que acaba nos entristecendo e começar a olhar com o coração. Uma tarefa muitas vezes difícil, mas necessária. É isso mesmo. Quando a gente olhar mais profundamente para as pessoas, a gente vai conseguir sair dessa casca que nos serve de parâmetro, onde as pessoas são ruins por serem de um sexo diferente do meu, onde as pessoas são ruins por serem de uma raça diferente da minha, por serem de uma religião diferente, de um partido político diferente. Ah, como o diferente é visto como um adversário, como um mal. Como assim? O diferente foi colocado na vida para nos ensinar. Para nos ensinar a amar. O diferente é o principal professor de amor que todos temos na Terra. Por que um homem precisa de uma mulher para reproduzir? Por que um engenheiro precisa de um carpinteiro, um eletricista, um azulejista, um encanador para fazer uma obra? Por que uma cultura tem tanto a aprender com outra, como os brasileiros com os japoneses e os japoneses com os brasileiros, e ambos com os africanos, com os europeus? Por que da diversidade? A diversidade foi trazida às nossas vidas, nas culturas, nos planetas, mas também nas nossas famílias e nas relações conjugais, para fazer refletir, para espelhar os nossos problemas, para que a gente, antes de atirar as pedras, pense nos nossos próprios erros e assim abra mão. Porque foi isso que aconteceu com os homens que trouxeram a mulher para ser apedrejada por Jesus. Eles abriram mão da sua rigidez, do seu ódio. E eu digo mais, uma pedra pontuda, segurada na mão com muito ódio, com muita força, ela fere. Antes de ser tirada, ela fere. E fere quem? Quem a pedra pontuda, apertada firmemente, fere? Senão a própria pessoa? Então é maravilhoso, é libertador ouvir do amor encarnado na terra dizer-nos: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Vamos lá, muito legal, Andréa. Vamos para Nair. Nair Dolores Velasco nos fala assim: que maravilha! Quando descobri que nem sempre fui a Chapeuzinho Vermelho e muitas vezes
e muitas vezes fui o lobo mau na vida de alguém, passei a me vigiar mais e reconhecer os meus próprios erros. Que fala maravilhosa, Nair. A Nair hoje nos traz esse banho de luz. Que fala o que para todos nós? O mesmo que Jesus falou. A primeira bem-aventurança, o primeiro passo da nossa ascensão espiritual, que foi o mesmo que Sócrates falou com Só Sei Que Nada Sei, foi Jesus falando: bem-aventurados os humildes, porque deles será o reino dos céus. É a arrogância que julga, é a arrogância que toma pedras e que quer atirar nos outros. E ao contrário, é a humildade que aprende, é a humildade que cura, que se cura. Sem essa atitude não há aprendizado possível. Como alguém que acha que já sabe tudo pode aprender alguma coisa? Como um doente que não se reconhece doente vai fazer uma cura? Como uma pessoa que não reconhece que a sua casa está para cair vai reformar? Ninguém se melhora sem humildade. E com humildade desaparece toda essa ânsia do justiceiro, do julgador, do acusador, do carcereiro que nós temos sido. E que está nessa atitude a raiz de toda a infelicidade humana. Vamos reconhecer isso. Porque um querendo ser parâmetro para a vida do outro, um querendo ser juiz do outro, achando que a si mesmo como um modelo de virtude, pode dar certo essa convivência? Pode dar certo essa humanidade? Não! Nós temos guerreado entre as culturas, existe a guerra dos sexos, as perseguições e as guerras religiosas, as lutas de classe, exatamente por não sabermos viver com a diversidade. E pela reencarnação, nós somos ensinados que o planejamento reencarnatório é feito de modo a colocar perto de nós pessoas parecidas, pessoas semelhantes, que vão nos propiciar essa reflexão do espelhamento. Se alguma coisa irrita tanto a gente, por que será? Pergunte-se. Em primeiro lugar, pergunte-se: por que eu estou tão irritado com essa pessoa? Alberto Almeida, psiquiatra, deixa-nos essa inesquecível lição quando ele recebeu nos grupos terapêuticos dele alguém se queixando muito de outra pessoa. Ele só falava assim: doeu? É teu. Nós que temos tantas críticas a todo mundo, ouçamos Alberto Almeida falar: doeu? É teu. Ou ouçamos Jesus falar para nós como falou para Pedro, quando Pedro veio se queixar de um discípulo, de outro, falando mal de todos. Para todos os discípulos ele tinha uma crítica. Jesus esperou passar a fogueira dele, porque ele era muito tempestuoso, olhou para Pedro e falou: segue-me tu. Depois de ele ter desaguado toda a raiva, toda a crítica dele, só isso, Jesus falou para ele: segue-me tu. E está falando para quem? Para nós, é claro. Lúcia Brito: como ajudar um casal que está passando por um momento de conflito? Ela grávida, a mãe desencarnou há pouco tempo, ela é evangélica e ele não é adepto de religiões, mas crê em Deus. Pois é. Essa pandemia trouxe para todos nós, especialmente para os casamentos, uma prova de fogo. Uma prova de fogo. Pode-se falar que todos os casamentos, todas as pessoas que ficaram em isolamento social e que conseguiram lidar com as suas diferenças,
E até se aproximar, esses casamentos deveriam ganhar um diploma. Um diploma. O grande ganho que nós estamos tentando fazer aqui, Lúcia, é exatamente compreender a função do inimigo no projeto pedagógico de Deus, a função da diferença na didática divina. Ou seja, a cada vez que a gente olhar para o outro, pensar em si mesmo e buscar essa ajuda. Mas como essa nossa reflexão nunca deve, nenhum trabalho, nenhum serviço religioso deve desconhecer ou desconsiderar a ciência, eu recomendo terapia de casal. Terapia de casal é extremamente importante. Os filhos vêm para agregar ainda mais o que já estava agregado. Mas filho não é salvação de casamento. Ela está grávida e essa criança vai precisar de pais que dialoguem, que cooperem entre si. O melhor investimento que eles fazem por eles, pelo outro e pelo filho que vai nascer é investir num processo de reflexão conjunta, de aparar as arestas, de reflexão inclusive filosófica como essas que nós estamos fazendo, gerais, mas específicas também no caso deles através de uma terapia. É o que eu penso nesse momento, tá bom, minha amiga? Eliana Chiodo, boa noite atrasada. A Angelina, gratidão pelos ensinamentos que nos fazem policiar nossos pensamentos, nossos atos em relação a nossos irmãos ou a nossos supostos inimigos. Fundamental nós pensarmos nisso. O pensamento tradicional, pensem comigo, meus irmãos, minhas irmãs. O pensamento tradicional nos coloca numa paralisia, numa cadeia mental e existencial. Como se caracteriza essa paralisia, essa cadeia mental e existencial? Primeiro pressuposto da cadeia. O problema da minha vida são os outros. Segundo pressuposto, óbvio até, ninguém muda a cabeça dos outros. Conclusão, eu não mudo a minha vida. Eu estou preso, eu estou paralisado. Essa é a prisão mental, espiritual, social, matrimonial que nós temos vivido até agora. O problema da minha vida são os outros, mas eu reconheço que eu não mudo a cabeça dos outros, então a minha vida não muda. Sou um paralítico espiritual. A cura disso é inverter essa lógica. A questão da minha vida, ou como disse Jesus, o reino dos céus está dentro de vós. Assumamos essa verdade. A questão da minha vida não está nos outros. A questão da minha vida está em mim, na minha transformação. A questão da minha vida está na minha transformação. Só eu, em todo o universo, tem poderes tão grandes para mudar a minha vida. O próprio Jesus, quando curava, falava: a tua fé te salvou. Ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, sem nós a mudança não virá. Então, o reino dos céus está dentro de mim. O ator principal da minha mudança sou eu mesmo. Ou seja, a mudança é possível, é viável e só depende de mim. Você sai da impotência total para potência enorme. Não é maravilhoso? Pensem nisso. Saiamos da impotência e da paralisia para assumir o poder que nós temos. O maior poder que nós temos, que é de transformar a nós mesmos. Não é? Vamos ver quem mais traz alguma coisa.
Cláudia Silva, nós só apontamos os erros dos outros. Nós só apontamos os erros dos outros. Temos que olhar mais para dentro da gente. Muito preconceito com o próximo. Essa palestra hoje foi para mim. Obrigado, Jesus. Pode ter certeza que para todos nós somos farinha de um mesmo saco, minha amiga. Pode ter certeza disso. Vamos ver se tem mais alguma coisa, senão a gente agora, então, antes de encerrar, eu vou sugerir a vocês os nossos livros. Vou sugerir e indicar a vocês os nossos livros. Por quê? Em primeiro lugar, eu fico super à vontade de indicar os nossos livros, porque toda a renda líquida, não apenas os direitos autorais, mas toda a renda líquida dos nossos livros vai para a Fraternidade Sem Fronteiras, essa ONG que eu não me canso de recomendar. Coloque no Google, entre no site, coloque no Facebook, coloque no YouTube, você vai conhecer alguma coisa do trabalho deles. Você pode, com R$50 por mês, propiciar que mais uma criança na África, já são quase 10 mil crianças ajudadas na África, onde os órfãos da AIDS assumem números assustadores. Eles fazem um trabalho maravilhoso, não só por lá, mas inúmeros projetos aqui pelo Brasil também. Então, primeiro motivo para você considerar a possibilidade de adquirir os nossos livros é a Fraternidade Sem Fronteiras. Várias doações já tivemos a alegria de fazer para lá. A segunda é um apoio para fazer o Evangelho no Lar. Esse nosso livro, recentemente lançado, Prudente, a Saúde segundo Jesus, Prudente, a Saúde segundo Jesus, ele pega 1 ou 2 versículos do Evangelho de Lucas e interpreta numa página, de forma que cada página é um capítulo. Favorece demais uma reflexão que você, uma vez por semana, escolha um dia e um horário, e se tiver mais alguém encarnado, tudo bem, senão vai ser você e teu anjo da guarda, e você vai fazer uma prece de abertura, um pedido de ajuda para bem interpretar as palavras de Jesus, vai ler um trechinho desse, vai refletir, conversar alguma coisa em voz alta, porque você estará muito bem acompanhado, pode ter certeza disso, e depois faz uma prece de agradecimento. Tanto esse livro quanto o Grãos de Mostarda, que é esse aqui, volume 2, sequência daquele Grãos de Mostarda amarelinho que muita gente comprou e que já está esgotado. Aqui você vai ter reflexões sobre a vida, a partir de Jesus também. E o terceiro livro nosso, Saulo e Paulo, que é um estímulo, trazendo temas da nossa transformação interior. Porque Saulo e Paulo são a mesma pessoa, são dois momentos de uma mesma pessoa que se transformou maravilhosamente e que, portanto, tem instrumentos, tem base para ser nossa base também. Se Paulo pôde sair das sombras profundas para as luzes fulgurantes, nós também podemos. Tá aí os estímulos para vocês. Os interessados nos procurem pelo MSN aqui do Facebook e manifestem o seu desejo e a gente vê uma maneira de chegar até você, tá bom? De qualquer lugar do Brasil, as coisas vão chegar pelo correio. Um grande abraço a todos e que a gente agora se despeça dessa confraternização onde nós realmente nos fizemos irmãos por esses momentos, pedindo ajuda da mãe, porque é frente à mãe comum que nós nos tornamos irmãos. É nos reconhecendo filhos de uma mesma mãe que nós nos fazemos irmãos de alma, dizendo Ave Maria,
tu és cheia de graça. O Senhor Jesus é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, os homens, os brasileiros, os estrangeiros, os brancos e os negros, os espíritas e os evangélicos. Bendito é o fruto do vosso ventre, o amor, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, esteja conosco, nos assista, nos acolha, agora e na hora da nossa renovação, da nossa cura, da nossa transformação. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos, minhas irmãs. Até uma próxima. Estaremos juntos no domingo, como em todos os domingos, domingo às 5h30 da tarde e às quintas-feiras às 19h30. Um grande abraço a todos. Até a próxima.